Livro de Tito, capítulo 1, versículo 10 em diante, diz a palavra de Deus assim: porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão. Veja bem que aqui está falando sobre os religiosos, não é? E versículo 11: aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém, por torpe ganância. Um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sãos na fé. Então, aqui nós já estamos aprendendo uma coisa importante, que a Bíblia manda a gente repreender as pessoas pela palavra de Deus, para que ela possa sair do engano, da mentira da religião, da falsa doutrina, do pensamento que não agrada a Deus, que é fora da palavra de Deus. Você repreende a pessoa, se ela for sábia, ela vai aceitar a repreensão e ela vai ficar sã na fé, ela vai ter uma fé sã, uma fé genuína, verdadeira. Versículo 14: não dando ouvidos às fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Está vendo? Deus aqui, Ele não te chama para você acreditar em ninguém, em homem nenhum. Mesmo você que gosta de vir aqui nessa igreja, você não pode basear sua fé no que eu falo ou que outra pessoa que não dá fala. A sua fé tem que ser em Jesus. E você tem que construir um relacionamento entre você e Deus. Não é? É claro que na igreja que você vai, quanto mais verdade tiver, melhor para você. Quanto mais verdade for pregada no altar, melhor para você. Mas mesmo assim a Bíblia manda a gente julgar o profeta e julgar a profecia. Não é? Então é importante você ir crescendo na graça e no conhecimento de Deus. Você tem que conhecer a Deus. Você tem que ler a Bíblia para você saber se a pessoa que está falando aqui, ela está falando certo ou se está falando errado. Muito bem. Versículo 15: todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-o com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Veja bem, aqui está claro, está falando sobre religiosos, sobre a igreja, sobre cristão, né? Que ele diz, ele confessa que ele conhece Deus. Você sai e se deixar, você fica até com vergonha de você, de tanto que eles são agarrados com Deus. Mas se você vê que as obras deles, muitos deles, eu tenho vários e vários conhecidos meus, muitos, eu tenho conhecido meu aqui, que ele administra um culto de jovem com mais de 100 jovens. Eu fiquei um ano pregando para ele ler a Bíblia, ele nunca leu a Bíblia toda. E prega para jovem. Como é que a pessoa pode pregar? E é presbítero da igreja. Como é que a pessoa pode pregar sem ter lido a Bíblia? Ele nem quer conversar comigo mais, porque toda vez que ele encontrava comigo, ele vinha pregar para mim, eu falava: onde você está na Bíblia? Ele estava lá em Crônicas ainda. Isso que eu pegava no pé dele e da mulher dele. Então, como você pode ensinar uma coisa que você não aprendeu? Não é? Quer dizer, é um absurdo. E essas pessoas, o que elas fazem? Se deixar, elas acabam te afastando do reino de Deus, porque você não é incentivado a buscar a verdade. No versículo 2 diz assim, no capítulo 2, versículo 1: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, no amor e na paciência.
As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, nem dadas a muito vinho, mestras do bem. Essa palavra aqui também, não dadas a muito vinho, qualquer hora dessa eu vou pregar aqui sobre a bebida alcoólica, sobre o vinho. Você vai entender que aqui eu acredito que o conselho do apóstolo Paulo é para o vinho não alcoólico, porque ele está falando para as pessoas da igreja, para o cristão, para a cristã, e o verdadeiro cristão, principalmente nessa época, ele fazia voto com Deus, então ele não tomava nem suco de uva. Se você ler lá no Números capítulo 11, você vai ver que essas pessoas, elas tinham uma vida separada para Deus. Esse povo que frequentava a igreja antigamente era um povo, eles tinham uma vida separada para Deus. Hoje também muita gente tem a vida separada para Deus. A pessoa vai buscando a Deus e ela se converte de verdade, ela acaba tendo uma vida separada para Deus, não é? No versículo 4 diz assim: para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes e amarem seus maridos e amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Olha só, isso aqui é muito importante. Esse final do versículo aqui é uma das coisas mais importantes para mim, para a sua vida. Porque às vezes você quer agradar a Deus, você quer servir a Deus, você quer ser amigo de Deus, mas o que acontece contigo? No dia a dia, você acaba fazendo com que as pessoas ainda falem contra Deus por causa de você, porque você dá mau testemunho, entendeu? Você dá mau testemunho. Muitos casais em casa ficam um acusando o outro. Eu não sei para que você vai na igreja, não sei para que você lê Bíblia. Para você falar isso aí que você fala, para você fazer isso aí que você faz. Pode ter muita acusação entre crentes por isso aí. Então, nós temos que dar um exemplo, porque para que as pessoas não falem mal do reino de Deus contra a gente, porque senão as pessoas ficam blasfemando contra o reino de Deus por causa do nosso mau exemplo. E o nosso exemplo não vão dar, sabe onde? O nosso exemplo não vão dar, não é aqui na igreja, não. Aqui na igreja você pode fazer o que você quiser fazer errado, você pode fazer aqui, não tem problema não. Aqui você está aqui para ser consertado. O problema é lá na rua, é lá na tua casa, é no teu trabalho. É no teu trabalho. É no dia a dia, né? Se você ficar calado, você está pregando o bem. Então aqui, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Versículo 6: exorta semelhantemente os jovens a que sejam moderados, em tudo te dá por exemplo de boas obras, na doutrina mostra incorrupção, gravidade e sinceridade. Versículo 8: linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de vós. Olha só, coisa fantástica. Se você conseguir frear sua boca, o seu pensamento, se você pensar antes de falar, né? Se você na hora que dá aquela vontade de falar, porque muitos de nós somos sanguíneos, né? Nós somos sanguíneos. Acontece uma coisa que já vem na boca para você falar. E aí o que acontece? Você acaba falando que não deve. Muitas vezes usa palavras erradas, palavras torpes, palavras de maldição contra os outros, né? Inclusive nós somos especializados em falar palavras de maldição contra os outros. Palavrão, né? Palavrão. E é claro que você que está iniciando o reino de Deus, você falar palavrão, não se preocupe, tá? Mas com certeza na sua caminhada, você mesmo, quando você falar um palavrão, o Espírito de Deus vai fazer aquela palavra que você falou entrar quadrada dentro do seu ouvido. Depois você vai ter aquela pensada, nossa, não vai caber em você, sabe? Não fica cabendo em você mais. Então,
a gente tem que ter uma boca santa, uma boca abençoadora, não é? E nós temos que ter controle sobre nós mesmos. É um absurdo a gente não ter controle sobre nós mesmos, não é? Muito bem. Olha, aqui é importante, ó, a linguagem se reconheceu para que o adversário se envergonhe, porque, na verdade, muita gente não tem experiência espiritual, não conhece a Bíblia bem, e as igrejas não falam sobre o diabo, as igrejas não pregam a ação dos espíritos malignos sobre a nossa vida. Muita gente não acredita, muita gente acredita em Deus, até lê a Bíblia, mas parece que ele finge que aqueles versículos que falam que Jesus expulsou o demônio, ele finge que não vê. Aquele versículo que diz que o diabo matou a mulher de Jó, matou os filhos de Jó, matou os animais de Jó, destruiu as plantações dele, a casa, botou doença no corpo dele. Eles parecem que não ouvem que é o diabo que fez aquilo ali, e como diz a Bíblia, que continua enganando as pessoas até hoje. Então, quando você se preocupa em resistir ao mal, resistir àquilo que é negativo, que é contra a palavra de Deus, o diabo não tem poder sobre a tua vida, não tem poder sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Muito bem, no versículo 9 diz assim: exorta os servos a que se sujeitem a seus senhores e em tudo agradem, não contradizendo. Olha, veja bem, eu já tive empresa com vários funcionários, eu tive a felicidade de praticamente não ter problema trabalhista. Por quê? Porque eu sempre falava: olha, se você não está gostando de trabalhar aqui na empresa, se você acha que o salário que você ganha, se acha que o trabalho que você faz não é bom para você, é só ir embora. É tão simples, né? É tão simples. Eu não vejo por que a pessoa trabalhar em um lugar e ela ficar contra o inimigo daquele lugar, não é? E se eu trabalhasse em um lugar onde eu não gostasse do chefe, do patrão, mesmo assim eu ia ser obediente a ele. Eu ia ser obediente a ele, porque a Bíblia manda a gente obedecer. A gente, se você não trabalha corretado, você não trabalha amarrado, a escravidão já acabou. Então você não pode formar uma escravidão na sua cabeça. Está trabalhando em um lugar que você não gosta, enquanto você está ali, você tem que ser obediente àquelas pessoas. E a Bíblia é clara quanto a isso, porque senão você dá mau testemunho. Então você dá mau testemunho. Versículo 10: não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo seja ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Porque a graça salvadora de Deus é manifestada a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, ou seja, aos desejos mundanos, vivamos nesse presente século sóbria, justo e impiamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do Senhor Deus e nosso Salvador Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir, ou seja, nos comprar de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu, especial e zeloso de boas obras. Fala disso, exorta e repreende com toda a autoridade, ninguém te despreze. Capítulo 3: admoesta-os a que se sujeitem aos principados e às potestades, que lhe obedeçam e estejam preparados para toda boa obra, que a ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Olha aqui, esse é um problema também. Nós temos a língua terrível. A gente se deixa infama as pessoas, não é? Nós temos uma capacidade terrível de infamar as pessoas, de falar mal das pessoas.
E o cristão tem que ter cuidado com isso. Por isso que cristão, as coisas, esse tipo de coisa, ele pode até falar com quem é espiritual, porque a pessoa vai entender. Se você falar com uma pessoa normal, falar mal de alguém, não é? Então, por exemplo, se passar uma pessoa que você nunca viu, eu disser para aquele cara ali é ladrão, toda vez que vocês verem aquela pessoa, vocês vão achar que ele é ladrão. E às vezes o cara não é ladrão. Então eu botei uma má fama na pessoa, não é? E a gente tem que aprender a refrear a língua, não falar mal dos outros. Nós não temos que estar fazendo propaganda do mal para ninguém. Se você vai fazer propaganda de alguém, faça do bem, né? Fala, ó, aquela pessoa é boa. Se você não quer falar, se a pessoa é boa, se ela for ruim, você fica quieto, não fala nada, né? Com algumas pessoas, com raras exceções, você pode comentar, mas você tem que pensar com quem você está falando também, para não trazer prejuízo para os outros, né? Que amanhã pode ser que aquela pessoa se converta na sua maldade, mas você vai continuar olhando ela com o olho ruim ainda. Então, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Você sabe que até que na rua a gente é manso, né? Nós perdemos a mansidão mais dentro de casa, né? Não é? Dentro de casa a gente não sei porquê. A gente é simpático na rua, né? Simpático, todo solista, todo pomposo, não, por favor, muito prazer, todo alegre, todo jeitoso, né? Em casa a gente perde a mansidão em casa, não sei porquê. Às vezes é o contrário, né? A pessoa nervosa, a pessoa errada assim, na rua tinha que ser terrível, né? Mas em casa, a casa dela, a família dela, as pessoas que ela ama. Entendeu? Parece que ela deixa o reino pousar só em casa. Não é? Não é? Você está fazendo igual lagartixa, você está concordando comigo. Hein? A senhora tem um correntinho lá. Hã? Muito bem. Porque também nós éramos, no outro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia, inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Então aqui, olha, essa palavra é muito linda, porque Deus, quando Ele te dá a Bíblia, Deus, quando te traz a igreja, Ele te dá a oportunidade de você viver uma vida nova, de você nascer de novo, de você ser diferente, né? Às vezes eu encontro uma pessoa que eu conheci há 20, 30 anos atrás, ela falou, senhor, como é que está? Tudo bem? Eu falei, olha, aquele cara que você conheceu lá, aquele cara não existe mais, não, ele morreu, né? Já nasci várias e várias vezes depois daquilo ali. E até hoje, eu vejo que quando eu acordo, eu tenho que nascer de novo. Porque eu estou tendo uma oportunidade, né? Eu estou tendo uma oportunidade de ser domesticado. Na verdade, o que a Bíblia faz com a gente é domesticar a gente, é fazer a gente educado, né? Se você pegar um cachorro lá no meio do mato, um pitbull, solto lá no meio do mato, ele deve ser uma fera, né? O cidadão traz para a sociedade, educa, adestra, né? Mesmo sendo um animal, ele consegue ser bonzinho. E o problema é que nós às vezes achamos que nós somos bonzinhos, nós achamos que nós estamos certos, mas a palavra de Deus, quando ela vem, por isso que a Bíblia diz que ela esmiuça a pedra. Quando ela vem tentando tirar tudo isso que não presta dentro de você, para poder matar essa fera que tem dentro de você, né? E isso é muito bom. Mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo.
Então você vê que a palavra de Deus ela vem para nos renovar, para nos lavar, para nos limpar, para fazer de nós pessoas diferentes. Versículo 6: que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Quanto mais você for limpo, mais purificado, mais aumentará a sua esperança de vida eterna, de salvação. Versículo 8: fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Mas não entres em questões loucas, genealogias e contendas, e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Ao homem herege, depois de uma outra amonestação, evitam. Então aqui também você tem um ensinamento fantástico, que às vezes a pessoa vira cristão e ela acha que agora pode ser batendo boca com todo mundo. Aí chega um, já sempre uma pergunta complicada: quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Aí diz: não, peraí, foi o ovo. Aí você começa a discutir, o cara: não, foi a galinha. Entendeu? O mundo está aí por causa do Big Bang, como é que é? A gente vai morrer, a gente vai para onde? Aí começa aquelas questões e começa uma discussão. Então, essas discussões você não pode entrar nela. Eu me lembro no começo da minha carreira de crente, mas olha, tinha gente que chegava a odiar de discutir a palavra de Deus, até que eu aprendi que você não tem que ficar discutindo. A pessoa ela quer saber muita coisa, então eu falo com ela: fala, querido, leia a Bíblia da primeira página até a última, pede para Deus, que Deus vai falar com você, Deus vai te mostrar. Se Deus mostrou para mim, eu não sou nada, Deus vai mostrar para você também. Agora eu vou ficar aí querendo saber o Apocalipse. Conheci o Apocalipse tudo. O Apocalipse é um livro de mistérios, é um livro de Deus, selado por Deus. E quem eu tenho que também ficar procurando saber como é que vai ser lá no céu ou como é que é o inferno? Primeiro que o inferno eu não quero ir para lá, não quero nem ver. Eu não quero nem ver o inferno. Segundo, se Deus falar comigo que é para mim ir para o céu, ou para a terra, ou para Marte, ou para Vênus, para mim não faz diferença algum lugar, porque o que importa é que lá vai estar o amor de Deus, a justiça de Deus e a verdade de Deus, e Deus vai estar lá. Isso é o que importa para mim, entendeu? Pode ser um lugar até bem mais feio do que a minha aqui, pode ser até um bairro de lona, mas se tiver um amor de verdade, aí eu quero ir para lá com a minha família, entendeu? Mas os caras aí estão querendo ir para o céu para ganhar galardão. Um acha que vai ser coronel, outro vai ser tenente, outro vai ser governador, entendeu? Eu não tenho essa preocupação não, meu irmão. Eu, se eu for para o céu, eu for o último, o menor, eu e a minha família, graças a Deus, glórias a Deus. Olha, Súria, aquela menor casinha lá, você vai morar lá, você e a tua família, você vai ser conhecido como apenas o Zé. Obrigado, Senhor. Mas eu vou viver, rapaz, num mundo onde tem amor de verdade, dessa mentira que a gente vive, não. Eu vou poder amar minha família, eu vou poder amar as pessoas, eu vou viver num mundo onde tem justiça de verdade, onde a verdade vai sobressair, não vou precisar de andar preocupado, entendeu? Temeroso que a gente anda aqui. E o que eu quero de Deus é isso. Aliás, até porque a gente, mesmo com toda a pequenez da gente, o que a gente busca nas pessoas aqui é isso, né? Quando você olha para uma pessoa assim, quando eu olhei para o irmão Alex aqui, eu já me apaixonei, né? O cara. Então, o que eu esperava dele? A sinceridade, o amor, a pureza, o companheirismo, né? Assim como o irmão Rogério, assim como vocês, né? Então, nós também, é isso que nós queremos, meus irmãos. Essa é a verdade, entendeu? E só Deus tem isso para a gente. Só Deus tem isso para a gente. Por isso que Jesus falou: no mundo tereis aflições. Isso aqui é um lugar de aflição, isso aqui é um lugar de
Isso aqui é só sofrimento, diz o outro, né? É claro que o justo, aquele que busca Deus, Deus vai livrando ele aqui, Deus vai livrando ele lá, Deus vai ajudando ele aqui, ajudando ele lá, mas eu não tenho esperança na terra, não, minha esperança é celestial, minha esperança é o reino de Deus, minha esperança é estar com Deus.